Direito do trabalho. Eu tenho hoje aqui ao meu lado o Dr. Diego Paim, que é advogado, que é sócio do Dr. Paulo Dias, e eles que sempre vêm aqui ao programa durante as terças-feiras. Exatamente. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Tiago. Boa noite ao pessoal de casa. Está crescendo a barba, está ficando... Né? Doutor Tiago Milman também, que é, aliás, doutor Malman, que é juiz do trabalho e vice-presidente da Matra. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, boa noite a todos. Boa noite, doutor Diego, Machado. Também está com uma barba considerável. Já faz tempo, né? Algum tempo já. É, faz tempinho. Mas quando eu falei aqui em músico, é que eu queria deixar essa surpresa para mais tarde. O doutor Tiago Malman é baixista também, e é daqueles que fica só de ouvido aqui nos baixistas que tocam no programa, né? Tem tocado muito ou só de brincadeira com os amigos? Não, a gente por enquanto tá só de brincadeira, mas temos alguns projetos aí. É mesmo? A nossa banda que chama Os Trabalhistas, né? Os Trabalhistas. De colegas juízes do trabalho. Normalmente toca e faz arrecadação para entidades beneficentes de Porto Alegre. Que coisa boa. Possivelmente em agosto teremos algum evento. Mas aí eu lhe aviso, para a gente fazer um... Agosto já não vai estar mais tanto frio assim também, se Deus quiser. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor começasse o programa. Hoje nós temos muitas perguntas, mas vamos dar uma abertura aqui no programa para falar sobre Trabalho Invisível, que é um programa da Escola Judicial do TRT4. Por favor, doutor Tiago. Bom, Machado, esse é um projeto da Escola Judicial do nosso tribunal que envolveu e foi inspirada no trabalho do psicólogo Fernando Braga, de São Paulo. Nós fomos 15 magistrados e magistradas que vivemos a experiência do trabalho invisível por um dia. Eu trabalhei como porteiro durante um dia, tivemos empacotadores de supermercado, auxiliares de serviços gerais em hospitais, cobradores de ônibus, e em razão desta experiência nós estamos elaborando um livro com esses relatos todos, e possivelmente um documentário será feito a respeito, um mini documentário com essas experiências. Que coisa maravilhosa. Foi um projeto muito bonito, foi muito bacana. A gente pôde viver na pele aquilo que julgamos todos os dias, né? Nós temos boa parte dos processos da Justiça do Trabalho envolvem esse tipo de trabalhador que nós denominamos invisível. E invisível é aos olhos de alguns apenas, né? Sim. Porque o trabalho deles é fundamental a todos nós, né? Que bom. A gente fala de porteiros, a gente fala de auxiliares de serviços gerais, a gente fala de cobradores de ônibus, a gente fala de todos esse tipo de trabalho que por vezes não recebe o devido reconhecimento da sociedade em geral. Quem sabe não fomos até atendidos por um deles. Né? É verdade. Pode ter sido. Tá bom, que bom. Quando saiu o livro ou quando saiu o documentário, por favor, nos diga que nós estaremos aqui atentos para saber sobre o livro e sobre o documentário que vai ser feito sobre o trabalho invisível. Doutor Tiago, a dona Márcia, ela mora na cidade de Rio Pardo. Ela disse que tem 30 anos de contribuição e no ano que vem, em maio, ela completa 60 anos de idade. Ela gostaria de saber se a empresa pode demiti-la antes que ela peça aposentadoria. É a Márcia, né? Dona Márcia. Bom, dona Márcia, assim, o que normalmente a gente observa nessas situações? Não existe, propriamente, um direito legal, essa que a gente chama de estabilidade pré-aposentadoria. O que normalmente acontece é que os sindicatos negociam em norma coletiva esse tipo de situação. O que acaba ocorrendo? Mas normalmente um ano antes de a pessoa completar os requisitos para aposentadoria, se garante o emprego dela, se garante que ela não possa ser demitida sem justa causa numa circunstância tal. Me parece que ela está preenchendo os requisitos e ela faz a pergunta dela partindo dessa premissa. Pois é. Mas, assim, só um pequeno cuidado que a gente observa no dia a dia. As normas coletivas também prevêem normalmente que o empregado avise o empregador: olha, falta um ano para eu completar meus requisitos para aposentadoria. E aí, a partir desta comunicação, o empregador fica ciente de que não pode demiti-la mais sem justa causa.
Não sei se é o caso do sindicato da Dona Maria, mas se for, eu aconselharia a única cautela de avisar o seu empregador, olha, ano que vem eu estarei completando o tempo necessário para me aposentar. Mas também não vale avisar 2 dias antes do aniversário. Não vai completar 60. E até normalmente, Machado, a convenção coletiva exige, até só para complementar, que o empregador comprove o período. Então é bom tirar um extrato do INSS, de período de contribuição, para comprovar para a empresa, né? Tá certo. Calma. Eu tenho aqui uma pergunta que chega também de uma telespectadora que não quer se identificar. Essa que não botou nem essa idade. Elas que trabalham numa casa de família há 10 meses. Ela pega às 6h50 e sai às 14 horas ou às vezes às 15. De segunda a sábado. Ela ganha R$ 3,50 por hora. E não tem o contrato ou carteira assinada. Ela gostaria de saber quais os direitos que ela tem, doutor. Bom, a telespectadora que não quer se identificar... Ela aqui é totalmente anônima. Ela, de fato, parece ser uma empregada doméstica, né? Empregado doméstico, todos sabem, ou às vezes não sabem, confundem um pouco com o diarista, aquela coisa toda. O empregado doméstico é qualquer empregado que preste serviços na residência de uma família, né? Então, o que acontece aqui? Eu não sou exatamente muito bom de matemática, mas R$ 13,50 por hora, o valor fica abaixo do mínimo desejado, digamos assim, ou do mínimo legal. Trabalha 7 horas e meia, mais ou menos, não é isso? 7 horas e meia, 8 horas. 8 horas. A gente não tem essa informação completa, então fica difícil de dizer com muita propriedade o que vai acontecer. O primeiro dos direitos dela aqui é ter realmente o contrato assinado na carteira de trabalho. O segundo que me vem à cabeça agora imediatamente é de que o doméstico hoje em dia tem direito, por exemplo, ao fundo de garantia. De garantia. Então deveria estar sendo recolhido esse fundo de garantia para ela. Afora essa questão do mínimo estar sendo observado ou não, porque ela tem direito a um piso mínimo regional aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos todas essas questões que, na realidade, o que a telespectadora está querendo nos informar aqui é de que ela não tem nenhum direito reconhecido. Ela não deve ter carteira assinada, não, né? Ela não tem nada. Pelo que ela nos escreveu aqui, ela simplesmente trabalha 8 horas por dia, 6 dias por semana, que dá alguma com 48 horas por semana. O limite é 44. Ela teria, inclusive, eventualmente, direito a uma hora extra, horas extras aqui, pelo menos as semanais. Então, o que eu tenho que dizer para a telespectadora é que ela tem uma série de direitos que não estão sendo reconhecidos aqui. A ser verdade sempre o que ela está nos dizendo, né? Eu gosto sempre de ressaltar, sempre não é desconfiar do telespectador, nada disso. Mas, como vocês sabem, normalmente a minha verdade, por vezes, não é a mesma verdade do outro. Então, a gente precisa sempre ter essa cautela de não responder taxativamente as questões que nos são colocadas. Mas eu diria, de um modo geral, assim, de que a telespectadora tem uma série de direitos não reconhecidos. Isso, para mim, é fato. Então, telespectadora que não se identificou, eu faço das palavras do doutor Malma o seguinte: procure um advogado, procure o sindicato, procure alguém que possa lhe dar uma orientação sobre o que a senhora deve fazer imediatamente, porque, segundo ele, a senhora tem uma série de direitos que não estão sendo cumpridos. Doutor Tiago, o Gilson aqui de Porto Alegre diz o seguinte: fui despedido no dia 25 de junho de 2019, menos de um mês atrás, né? Até agora a empresa só me pagou o salário do mês e fica adiando o pagamento das demais verbas a que tenho direito. Trabalhei durante 3 anos e 2 meses na empresa, agora prometendo me pagar no dia 23 de julho. A empresa pode fazer isso? Qual é o nome do telespectador mesmo? É o Gilson. Bom, Gilson, assim, nós temos uma previsão legal de que as verbas rescisórias nessas circunstâncias têm que ser pagas em no máximo 10 dias. No máximo 10 dias. Portanto, esse prazo já passou. E ele tendo passado o pagamento agora em 23 de julho, que é o que ele refere, né, Machado, se eu não estou enganado? 23. Em 23 de julho, deverá ser acrescido de uma multa no valor de um salário dele.
É uma multa do artigo 477 da CLT. Por que isso acontece? Normalmente, quando a pessoa é demitida e ela tem que pelo menos dar a lei estabelece que tem pelo menos um prazo para a empresa cumprir isso, mas esse prazo ele é definitivo e são apenas 10 dias. Não cumprido o prazo gera automaticamente o direito a essa multa. É difícil de eu responder para o telespectador, a empresa pode fazer isso. Pode porque fez, mas... Pode, mas não deve. Não deve, exatamente, essa que é a questão. Dentro da CLT, o que acontece é que a empresa teria 10 dias para fazer esse pagamento. Não fazendo, incide a multa no valor de um salário dele. Ele foi demitido dia 25 de junho. Prometeram pagá-lo dia 23 de julho, quer dizer, quase um mês, né? Quase 30 dias depois. Se pagarem dia 23, porque eles estão postergando o pagamento dele. A gente sempre, quando se depara com essas situações em audiência, normalmente a alegação das empresas é de escassos recursos financeiros no momento de crise que passamos, né? Ainda assim, os riscos do empreendimento, nós sempre dizemos, são da empresa. Porque quem fatura, quem tem o lucro com esse empreendimento é a empresa. Nos momentos de bonança, não se dividem esses lucros igualmente. E por conta deste, digamos assim, benefício de quem empreende, de quem arrisca, algumas obrigações surgem. E uma delas é o pagamento das rescisórias dentro do prazo legal. Isso quando vai tudo normal. Quando é anormal, aí a culpa, o prejuízo é de quem tem que receber. Sabe, Machado, nós temos essa questão do que é normal, não é normal. Na nossa realidade, um pouco mais de metade dos processos da Justiça do Trabalho envolve esse tipo de pagamento. Verbas rescisórias que deveriam ter sido pagas em até 10 dias. E não são pagas em até 10 dias. São pagas, por vezes, anos depois, por conta do resultado da ação no Poder Judiciário. E isso aí incide alguma multa, alguma coisa em cima? Temos a multa do artigo 477 no valor de um salário e, em caso de ajuizamento de ação, se na primeira audiência a empresa não fizer o pagamento do que entende em controverso, a título de rescisórias, mais 5% dos valores do valor total das verbas rescisórias daí. Nós temos circunstâncias em que a gente vê que a empresa sequer encaminha guias do seguro-desemprego ou para saque do fundo de garantia, porque efetivamente demitiu a pessoa e a pessoa teria direito a isso, né? Nós temos empresas que desaparecem, há situações de todos os tipos. Mas a alegação mais comum ultimamente em sala de audiência tem sido efetivamente da crise econômica que nós estamos vivendo. Doutor Diego, o senhor Silvio de Canoas, ele disse que faz 4 meses que a empresa não paga o salário dele e fica sempre dando uma desculpa e prometendo que vai pagar na próxima semana. Na semana passada, o Silvio teve que faltar 2 dias, pois estava muito gripado. E o chefe dele disse que vai dar falta para ele nesses 2 dias. Eles podem fazer isso mesmo sem pagar o salário em dia? É complicado, né, Silvio? Na verdade, só para separar a pergunta, tá? A questão da falta. Se não tiver um comprovante, um atestado médico de que estava doente e incapacitado para o trabalho, a empresa tem direito de considerar aquela falta injustificada e descontar no final do mês do salário, certo? Agora, a situação do Silvio é um absurdo, né? 4 meses sem pagar salário já é motivo para uma rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É quando a empresa comete uma falta grave a ponto de que um juiz do trabalho declara aquele contrato rescindido por culpa da empresa. E pagar salários é, se não a principal obrigação, uma das principais obrigações do empregador, né? Porque o empregado entra com a mão de obra, com a força de trabalho, e a contraprestação é o salário que tem caráter alimentar, né? Então, essa situação é complicada, Silvio, tu tens direito, até te aconselho a procurar um advogado da tua confiança para verificar essa situação e, se ele entender que for o caso, ajuizar uma ação trabalhista, né? Para buscar o pagamento não só dos salários, mas como da rescisão em razão da possível rescisão indireta devida nesse caso.
cara deve ficar bravo, né? Puxa vida, eu estou há 4 meses sem receber, daí faltam 2 dias porque estou doente. Mas o cara vai me descontar, vai descontar o quê? Se não pago? Né? Vai descontar do quê? Até interessante, Machado, nesse caso, o nosso Tribunal Regional do Trabalho tem uma súmula, que é a súmula 104, que diz que no caso de atraso reiterado de salários, é devida também uma indenização a título de danos morais. Justamente porque é presumível, né, que o empregado teve danos, sofreu danos em razão do atraso do salário. As empresas atrasam muito os salários, tem muita reclamação a esse respeito, doutor? Eu não tenho o dado estatístico disso para dizer aqui, mas a gente vê muitas alegações nesse sentido. Bastante alegações de atraso de dias, por vezes, não de 4 meses. Eu não sei se o telespectador não está referindo assim que faz 4 meses que estão atrasando. Ao invés de pagar até o 5º dia útil, subsequente, tem pago depois. Diz assim, faz 4 meses que a empresa não paga meu salário. Mas aí pode ser mesmo, como disse o doutor Malman, pode ser um mês paga, outro mês não paga, ou paga atrasado no subsequente. A gente tem visto bastante alegações nesse sentido mesmo, também sobre a justificativa de que a crise econômica tem impedido as empresas de pagar dentro dos prazos legalmente estabelecidos, o que não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, seguramente. Muito pelo contrário. Muito antes pelo contrário. A gente sabe que vive numa economia que 60% do dinheiro circulante provém de salários. É verdade. Então, na realidade, se as pessoas não têm o dinheiro dos seus salários, elas não gastam. Salário não tem como. Não gastam no comércio, não gastam no mercado. Então, isso é ruim para todos nós. Tiago, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui da dona Abigail, que mora no bairro da Restinga. Ela diz o seguinte: trabalho como doméstica no bairro Petrópolis, mas meu patrão me paga um salário único, sem passagem e nenhum outro benefício. Quero saber se ele está me pagando corretamente. Difícil assim, vamos por partes. Como é que é o nome da telespectadora? Dona Abigail. Dona Abigail, assim, o que acontece? Eu não sei exatamente o que a senhora considera por salário único. Paga um valor único, se isso está apartado, tem verbas separadas ou não. Num primeiro momento, do que a senhora tem afirmado ali, me parece que o Vale Transporte não tem sido pago ou descontado. Vale Transporte é um direito da senhora. A senhora tem direito ao Vale Transporte, seu empregador tem o direito de descontar um valor por mês do seu salário por conta disso. Não sei se esse salário único que ela revela aí também está incluído o fundo de garantia, por exemplo, que é devido aos domésticos desde 2005, pelo menos, depois da lei complementar. Então, fica difícil da gente responder, às vezes, assim, sendo mais enfático, quando nós não temos todos os elementos do caso. O que a gente pode aprender aqui do que ela nos disse é de que ela tem recebido um valor único e que ela não consegue identificar ali se tem vale transporte, se tem fundo de garantia, o que está sendo pago para ela, né? E, por vezes, nas relações domésticas, que são mais informais por natureza, as pessoas até fazem, eventualmente, um depósito único, mas, assim, olha, tanto é de vale transporte, tanto é de salário, tanto E, de repente, o empregador dela está recolhendo o fundo de garantia lá pelo E-Social e ela nem está sabendo. Ela não está sabendo. Então, fica difícil da gente responder sem ter maiores elementos sobre a resposta, mas eu lhe diria que se a senhora não está recebendo, pelo menos Vale Transporte, tem alguma coisa que está errada. Tá, dona Abigail, então se a senhora quiser pode nos mandar mais informações, que não tenha problema nenhum.